Boa noite, pessoal. Professor Rafael aqui. Devido ao problema técnico da nossa internet, estou gravando um vídeo aula, tá bom? Para que ninguém saia prejudicado. Como iríamos começar a abordar sobre o trabalho e o adolescente. A grande maioria da população infanto-juvenil, os jovens, trabalha normalmente 40 horas semanais ou até mais, em condições de trabalho não legais, ou seja, em péssimas condições de trabalho, essa é a verdade. Por um salário bem reduzido, às vezes, que como jovem aprendiz até eles colocam meio salário mínimo, né? Verifica-se que existe um certo preconceito na hora de arrumar emprego em relação às pessoas brancas e às negras, porque no Brasil, independente, todo mundo vai ter sangue negro e branco também correndo nas veias, porque a miscigenação no Brasil foi muito forte. Então, a gente precisa lembrar que existem leis que garantem os direitos da criança e do adolescente. Porém, na luta pela sobrevivência, com a fome, a pressão, para ajudar no sustento da família, os adolescentes são empurrados para o mercado de trabalho sem quaisquer condições para que vá desenvolver esse trabalho. Frequentemente há vítimas de acidente de trabalho, em especial os jovens, muitas vezes irreversíveis, causadas pelo despreparo e pela falta de qualificação desses jovens, pela falta de preocupação também e supervisão por parte dos seus patrões e pela falta de um mecanismo fiscalizador. A gente também precisa levar em conta que esses jovens eles são bastante vítimas de acidente de trabalho. É bastante comum chegar no pronto-socorro jovens vítimas de acidente de trabalho. Uma vez que eles estão iniciando o trabalho, ainda não tem muita destreza e a empresa acaba aqui não oferecendo o treinamento admissional. Condições ideais de trabalho para o jovem. É um trabalho que o jovem não precisa largar seus estudos, que exerça atividade que contribua para a sua formação profissional, que tenha uma justa remuneração, tenha a possibilidade de lazer próprio da idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho. Riscos na adolescência. Risco é a probabilidade de ocorrência de algum evento indesejado. Fatores de risco são elementos de grandes possibilidades de desencadear este evento. Situação de risco é uma circunstância que oferece risco a uma comunidade, grupo ou a um indivíduo. Então, professor, mas quais são os riscos mais frequentes na infância e na adolescência? Primeiro, os distúrbios alimentares, como por exemplo obesidade ou desnutrição, violência na família e desagregação familiar também é bastante comum. Síndrome pós-trauma e pós-perda, quando acontece um acidente ou até morte natural de um ente querido. O jovem ele é uma das pessoas menos preparadas para enfrentar esse momento, até porque o seu psicológico ainda está em formação, bem como o seu fisiológico, ok? É um risco também bastante comum, distúrbio afetivo ou de conduta. Eita, o som tá batendo, galera. Depressão e ansiedade é bastante comum também desenvolver nos jovens, mas a depressão e a ansiedade dá para fazer uma ressalva. É comum nos jovens? Porém, nos jovens que trabalham, que estudam, têm uma religião, ou seja, que têm a mente ocupada, os casos são menores. Existem ainda nesse grupo? Existem, mas os casos são a quantidade é bem mais reduzida, tá, galera? Enquanto a mente mais ocupada, mais ativo você tem uma probabilidade menor de desenvolver a depressão. Enquanto menos você mexe nas redes sociais, olhando a vida dos outros, tem uma probabilidade menor de você desenvolver a depressão e a ansiedade. Também nos jovens é bastante comum distúrbios de personalidade, de pensamento, ideias suicidas e homicidas.
como a gente consegue perceber, de vez em quando, aqui e acolá, como a gente fala, aparecem jovens que tentaram suicidar, principalmente tentando cortar os pulsos. Também é um risco muito grande para os jovens a evasão escolar e os distúrbios de aprendizagem, porque é o que mais acontece mesmo, a evasão escolar, que é quando o jovem larga a escola para ir trabalhar, para ajudar a família, fazer algo do tipo, ou até mesmo para ficar em casa sem fazer nada, tá? Nos jovens também tem um risco grandíssimo do uso de drogas, álcools e outras substâncias psicoativas e tóxicas, porque é tudo novo, vai na influência dos amiguinhos, vai na influência do outro. O jovem, ele é uma pessoa que é fácil você influenciar, você manipular. Por isso que tem esse risco grande do uso de álcool e outras drogas. Também tem o risco da prostituição, muito grande, como a gente consegue ver, bastante jovens começando a vida sexual cedo e logo depois começam a se prostituir como uma forma de monetizar, de ganhar dinheiro, talvez para ajudar a sua família, ou para comprar produtos supérfluos, como a gente vê na internet, né? Ah, minha amiga comprou uma bolsa da Chanel, uma sandália da Coca-Cola, e eu quero, meus pais não têm condições. Vai lá, fica com o coroa vai lá e lhe dá a bolsa, né? Então a gente percebe que acontece muito isso. Também temos o risco das DSTs e AIDS, porque o jovem ele não para pensar, ele age muito por impulso, vai lá e brinca desprotegido, o que pode estar pegando uma DST, uma doença sexualmente transmissível, ou até mesmo a AIDS, tá? Partindo desse pressuposto, tem a probabilidade maior de acontecer uma gestação precoce indesejada. Pode acontecer também abandono da família, porque esse filho está se prostituindo. Pode também ele ter um risco grande de estar em um trabalho inadequado para a sua formação e para a sua idade, que o ideal era que não exercesse. Então aí posteriormente pode surgir os traumas, acidentes, violência e até mesmo a morte precoce desse jovem. O uso do álcool. A ingestão do álcool pelos adolescentes, na grande maioria das vezes, é para aliviar as tensões, muitas vezes para obter a aprovação de seus amigos. Que esses amigos bebem, fica loucão, vai para a festa, se diverte, você não bebe. Mas isso não é verdade, você pode ser divertida mesmo sem beber, não é necessário. Pode ser completamente nocivo devido à falta de conhecimento das consequências e o sentido da imortabilidade que caracteriza a juventude. A quantidade e a frequência de seu consumo tem aumentado e a idade em que se inicia seu uso tem diminuído. Tudo isso quer dizer que cada dia que passa, pessoas mais jovens estão começando a consumir bebidas alcoólicas, porque isso não é nada bom. A intoxicação elimina as inibições que impediriam um comportamento sexual arriscado e está fortemente implicada com a agressão, criminalidade, suicídio, acidentes, tanto acidentes em casa, na escola, no trabalho, na estrada ou em qualquer outro lugar. É a principal causa de morte é o uso do álcool nos adolescentes e a incapacidade na escola. O uso de drogas geralmente está associado à falta de sentimento de próprio valor e de realização pessoal. Normalmente um jovem que a família não trata ele bem, que ele tem um emprego chato, que ele é mal remunerado, ele não se sente valorizado. E muitas vezes o coleguinha fuma um baseado, dá um baseado para ele de boa, depois está cheirando um pozinho, depois está no crack e morre ou mata para sustentar o vício. As justificativas mais comuns para o uso das drogas pelos jovens são curiosidade, obtenção de prestígio no grupo, maior facilidade no relacionamento, busca de um sentimento para a vida, obtenção do alívio como dor, ansiedade ou depressão. Suprimir a droga não resolverá o problema.
É importante tentar compreender o seu significado e suas funções, pois ela responde a uma só necessidade não satisfatória. A atitude da família e da escola, do grupo e da comunidade, tanto pode contribuir para o uso das drogas, como reagir a ela. Os jovens precisam de adultos compreensivos, sensíveis, com os quais possam contar para auxiliá-los a resolver os seus problemas de ordem pessoal, social e moral. Medidas profiláticas são considerados recursos pessoais e sociais que atenuem ou neutralizem os riscos na fase da adolescência. Bom relacionamento familiar, educação é a base, saúde também faz parte, atenção da família e dos amigos, afeto, apoio emocional, saneamento ambiental, bom estado de nutrição, bons hábitos alimentares, trabalho apropriado. Esse jovem ele tem direito e deve realizar esportes, lazer, ter educação e saúde, redes sociais de apoio, mas com cuidado, porque redes sociais vicia e causa depressão também. E esse jovem, ele deve ser respeitado, deve ser entendido, e a família deve dar esse espaço para o jovem, porque ele também precisa da sua privacidade. Tá bom? Show de bola, tá massa, todo mundo conseguindo compreender, galera? Vamos com tudo, porque a noite hoje é uma criança. No tópico 8 da apostila de vocês, página 26, vai falar sobre higiene e profilaxia do idoso. A nossa apostila traz um textinho bem rápido de definição que diz assim: o envelhecimento populacional tem sido a mais importante mudança demográfica observada, consistindo tanto no aumento do número absoluto de idosos, quanto no aumento da sua proporção na população total. No Brasil, considera-se oficialmente uma pessoa idosa quando ela atinge 60 anos, mas o fato de ser ou não idoso dependerá do estado de espírito da pessoa. Mudanças fisiológicas no idoso. Nessa etapa da evolução natural humana, o nosso organismo passa por uma série de mudanças. A capacidade pulmonar diminui, aumenta-se a rigidez dos vasos e a capacidade do coração de bombear o sangue diminui. Os idosos sentem mais frio devido à perda de tecido adiposo nas extremidades dos membros superiores. A alimentação torna-se deficiente devido à perda dos dentes, à diminuição do paladar e à falta de estímulo para preparar a comida. Com a relação ao sono, os idosos dormem de 5 a 7 horas por dia. A tendência é ter dificuldade para adormecer e facilidade para acordar. O homem idoso tem dificuldade de eliminar urina devido ao aumento da próstata, e a mulher pode ter dificuldade de manter a urina na bexiga por longos períodos. Quanto à sexualidade, o idoso continua a sentir prazer e necessidade de contato físico. A sociedade muitas vezes não vê com bons olhos novos relacionamentos nessa idade. A mobilidade, a agilidade e o equilíbrio podem ficar comprometidos devido à diminuição da velocidade da condução do estímulo nervoso, diminuição da massa muscular, desgaste ósseo, que ocasiona a osteoporose, o desgaste ósseo, que todo mundo já ouviu falar, além da inflamação ou deterioração das cartilagens das articulações, que, unidos à diminuição da visão, favorece a quedas que podem ser bem desastrosas para esse idoso. A comunicação com outras pessoas e com o ambiente vai diminuindo na medida que os órgãos e sentidos perdem a sua capacidade, como ocorre com a audição, a visão e o tato. O adulto está no processo de envelhecimento que pode apresentar alterações de acordo com cada pessoa. Ou seja, muitas pessoas idosas permanecem em atividade, em que outras pessoas consideradas jovens, por exemplo, preferem uma vida mais pacata. Muitas vezes a pessoa idosa precisa enfrentar a dependência cada vez maior da sua família e amigos, assim afetando a sua autoestima. Por isso, é importante que cada vez mais as pessoas aprendam a envelhecer. Para isso,
precisam ajustar-se às mudanças que ocorrem com seu corpo e na sua vida. O melhor ambiente para o idoso é o convívio com seus próprios filhos e parentes próximos, desde que o trate com carinho, afeto, respeito. Muitos problemas dos idosos são decorrentes do seu estilo de vida, que estão relacionados ao hábito de fumar, à obesidade, à falta de exercícios e a hábitos alimentares inadequados, e entre outros hábitos que prejudicam a saúde do idoso. Mudanças psicológicas e sociais. O declínio fisiológico é determinante para desencadear o declínio psicológico do idoso. Uma vez a incapacidade sensorial e motor impede o relacionamento social, favorecendo o isolamento. Entretanto, a perda de entes queridos e desencontros de valores que são manifestados por atitudes das novas gerações e mudanças de ambientes geram sentimentos de tristeza, depressão, demência, irritabilidade, ciúmes, inveja, desconfianças e, em alguns casos, até mesmo agressividade. Medidas profiláticas para esses idosos. A melhoria da qualidade de vida é, consequentemente, prevenção de doenças. É uma responsabilidade de todos os indivíduos. O dever do profissional de saúde é de ser orientador da família, de modo a promover meios para contornar ou compensar essas dificuldades e, sobretudo, tentar obter para o idoso um tratamento respeitoso, espaço próprio e uma convivência contínua e tranquila. Em relação ao lazer, o lazer deve ser ampliado para recreação em grupo, com um grupo de idosos. Conhecer os programas de promoção social de qualquer instituição, participar de associações de aposentados, participar dos afazeres domésticos, preocupar a mente, cuidar da saúde, sair de casa, andar ao sol pela manhã, conversar com as pessoas, entre outros. São meios de lazer para os idosos. Em relação à sexualidade, a sexualidade na terceira idade é uma forma de expressão de carinho e afeto contínuo do idoso, proporcionando sensações agradáveis, resultando em sentimento de felicidade, segurança e bem-estar. Com o passar do tempo, nosso corpo se transforma. As mulheres sentem essas mudanças principalmente na menopausa, que é o fim da capacidade reprodutora. E também para de menstruar, O que não implica ao término da sexualidade, de forma nenhuma. Os desejos se modificam, mas não se acabam. Alguns remédios e algumas doenças, como diabetes, costumam influir negativamente nas manifestações sexuais. Porém, quando tratamos da nossa saúde e das nossas emoções, voltamos a estar bem sexualmente. Manter-se ativo. Alguns idosos apresentam discreta perda progressiva da memória e outras alterações, tais como desorientação quanto nome, data, uso inadequado da linguagem, inclusive até alterações de comportamento, que são rotulados como caduquice, esclerose e senilidade. Na verdade, é um quadro de demência que nem todo idoso confuso apresenta. Não existe tratamento que cure a demência, mas varia as manifestações e também podem ser tratadas. A melhor maneira de prevenir é manter-se ativo. Evitar a depressão. A tristeza e o desânimo não são próprios do envelhecimento normal. Muitos adultos e idosos apresentam uma doença chamada depressão, caracterizada pela falta de prazer com a vida, falta de energia e de vontade de viver, pessimismo, perda de apetite, emagrecimento, além de cisma com doenças. A depressão pode prejudicar a memória, porém ela é tratável à base de remédios. A velhice não é uma doença, só para constar. Evitar tomar remédios sem orientações médicas é super importante. Usá-los por conta própria ou indicados por conhecidos representa um grande risco, em especial para o idoso. Seguir corretamente o tratamento na hora marcada, quantidade certa e tempo recomendado pelo seu médico. Observar o prazo de validade dos remédios. Não aceitar troca ou substituição de medicamentos pela farmácia, porque só o seu médico ele está capacitado para fazer essa troca. Uma forma de manter o idoso vinculado ao real é diminuir o sentimento de solidão e a prática da leitura de textos otimistas, acompanhamento dos veículos de comunicação, tais como jornais de televisão, que preste,
entre outros. Encontro com velhos amigos e companheiros. Nutrição. A ingestão de líquidos deve ser abundante para evitar a desidratação e a prisão de ventre. A ingestão de leite e seus derivados é recomendada a fim de fornecer cálcio e fortalecer os ossos dos idosos. As bebidas alcoólicas são desaconselháveis. Se consumidas, podem fazê-lo com moderação, pouquinho. Número de refeições deve ser de 4 a 6 por dia em pequenos volumes para facilitar a digestão. A digestão. Preferir assados, cozidos e grelhados, ao invés de frituras. Não reutilizar o óleo das frituras, pois quando aquecido, forma substâncias tóxicas. É recomendável aumentar o consumo de frutas, verduras, legumes que contribuem para evitar constipação intestinal e outros problemas de saúde, bastante comum na terceira idade. Preferir carnes de peixe que contêm substâncias que podem anular o efeito negativo do colesterol. Consumo de sal deve ser moderado. Exercícios físicos na terceira idade. Os exercícios físicos são tão importantes para o idoso quanto para os jovens. Com a idade, a necessidade energética tende a diminuir, favorecendo o aumento do peso. Atividade física regular, compatível com a idade, constitui um meio eficiente para evitar a obesidade. Tornar os músculos mais fortes e as juntas mais flexíveis. Melhora o ânimo, fortalece os ossos, melhora o desempenho do coração, pulmões e intestino. Dá prazer e alegria à vida. Aposentadoria e pensões na terceira idade. A aposentadoria e pensões não são ações benéficas do governo. São adquiridos pelos cidadãos que trabalham durante muitos anos. Essa etapa da vida é considerada como um período rico em oportunidades. É preciso, mesmo aposentado, manter um bom nível de participação. Participação e cidadania. Para muitas pessoas, o envelhecimento é isolamento. A aposentadoria retira o companheiro do trabalho, os filhos saem de casa, constroem suas próprias famílias. Os amigos ficam esperando que alguém vá visitá-los. E se você também perdeu um ano de sair de casa, ninguém visita ninguém. Olha que coisa chata. Não dê ouvidos a quem disser que você está ficando velho. Defenda seus interesses, resolva seus problemas, conheça seus direitos como cidadão e exijam que sejam respeitados. Higiene e profilaxia mental. A autoestima e as relações afetivas são componentes importantes para a saúde mental. Pessoas mentalmente saudáveis compreendem que não são perfeitas nem podem ser tudo para todos. Elas vivenciaram uma série de emoções, incluindo tristezas, raivas, frustrações, assim como alegria, amor e satisfação, e são capazes de enfrentar os desafios e as mudanças da vida. Do contrário, estão suscetíveis a patologias mentais que interferem de forma importante na vida do indivíduo como um todo. Patologias mentais. As doenças mentais podem causar profundo sofrimento ao doente, à família e aos seus amigos. Abate o ânimo e leva a autoestima à destruição. E também leva à autodestruição. As doenças mentais desenvolvem frequentemente disfunções biológicas que requerem tratamento profissional. No entanto, muitas pessoas erroneamente pensam que são culpadas pelos seus sintomas em razão da sua fraqueza pessoal e tentam superar os problemas sozinhos, sofrendo desnecessariamente. Todos nós temos problemas, podemos torná-los tensos e ansiosos. Porém, uma ansiedade profunda persiste, proveniente da tensão e do medo constante, causas não apenas angústia, mas pode produzir problemas físicos também. Depressão grave. A depressão clínica é diferente dos sentimentos normais de tristeza ou de baixo astral. Ou daquele que você diz, hoje eu estou para baixo, não estou afim de nada. Que afeta o pensamento, os sentimentos, comportamentos. Alguns sintomas da depressão. Sentimento persistente de inadequação, tristeza, desamparo, desesperança, pessimismo e perda da autoconfiança. Alterações nos padrões de comportamento, afastando-se dos amigos e dos seus entes queridos. Afastamento de ocupações e passatempo habituais. Modificação alimentar, perda ou excesso de apetite. Modificação do sono, insônia, sono curto ou excessivo. Outros sintomas são falta de energia, cansaço prolongado, redução do desempenho na escola, no trabalho ou em casa,
perda do interesse sexual, ideias suicidas, entre outros. As alterações de humor e comportamento é o aparecimento gradual ou rápido de alterações frequentes ou regulares no humor e comportamento que refletem profundas alterações nos hábitos normais e no modo de pensar da pessoa. Por exemplo, o bom aluno cujas notas diminuem abruptamente pode estar apresentando problemas emocionais ou pensamentos depressivos. Sintomas físicos relacionados à tensão. Alguns tipos de mal-estar e queixas físicas como dores, náuseas, dores estomacais, entre outras, podem não ter causa orgânica, porém são reais. Portanto, devem ser avaliadas por um profissional para determinar a sua causa e o tratamento. Medidas profiláticas. Ao invés de criticar e de valorizar as pessoas afetadas, é importante compreendê-las e estimular para que se tratem. Educação. A educação é a condição básica do desenvolvimento, da melhoria do nível de vida, do padrão social de uma população. É a transmissão de conhecimento desenvolvido de vínculos, personalidade, inteligência e afetividade. Educação é desenvolver espírito crítico, é transformação, é motivação do indivíduo para uma participação ativa na vida. Já a liberdade é um dos indicadores mais importantes para se averiguar o nível de bem-estar físico, mental e psicológico de uma população. Sem ela, a saúde mental, psicológica e até física jamais poderia ser compreendida. Em relação ao amor, o amor é uma força ativa no homem que leva a superar o sentimento de isolamento e separação. É uma atividade e não um afeto passivo. A pessoa dá e recebe alegria, tristeza, conhecimento, cuidado, preocupações, responsabilidades e respeito. E ambos compartilham de alegrias de haver trazido algo à vida. Em relação ao sono e repouso tranquilo, é importante dormir de quantas horas? Quantas horas são suficientes por dia num ambiente tranquilo? O recém-nascido, por exemplo, ele precisa dormir 23 horas por dia. As crianças, elas precisam dormir de 10 a 12 horas por dia. Os adolescentes, de 8 a 9 horas por dia. Os adultos jovens, 8 horas por dia. Adultos velhos, de 6 a 7 horas por dia. Olha que interessante esses padrões de sono, não é verdade? E esses são os padrões já atualizados pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Tá bom, pessoal? No tópico 9 da nossa apostila vai falar sobre satisfação no trabalho. Todos devem ter uma atividade a fim de não ficar ociosos, em casa, parados sem fazer nada. O trabalho deve proporcionar o mínimo de satisfação pessoal e sentimento de autoestima de que todos necessitam. É fundamental que o trabalhador conheça sua tarefa, o funcionamento da empresa e a importância de sua participação na produção do produto ou do serviço oferecido. A remuneração deve ser digna e o horário de trabalho, as leis de trabalho devem ser respeitadas. Em relação ao lazer, precisamos ter horas de lazer ocupadas com algo útil e diferente que gostamos de fazer. Através dele, podemos fugir da rotina. Assim, nos dedicamos a atividades criativas que aliviam nossas tensões e recuperam nossas energias, possibilitando maior comunicação com outras pessoas, com a natureza e enriquecendo nossa personalidade. Podemos praticar esportes, realizar trabalhos manuais, teatros, passeios, gincanas, festas, visitas, pescas e até mesmo juntar com a galera só para fazer aquele velho churrasco, que é uma delícia. Tolerância e segurança. Você deve estar determinado a não deixar o estresse comprometer o seu bem-estar físico e mental. O controle emocional está baseado na mudança do estilo de vida e na valorização dos fatos que ocorrem no cotidiano. Nem sempre é possível evitar as situações de pressão. E já que não podemos eliminá-las, devemos aprender a administrá-las. Procure saber as causas da sua irritação, da impaciência ou da tensão.